Que bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. Todas as sextas-feiras vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Oi, gente! A gente começa mais um programa da Rádio Leveza e esse episódio de hoje ele é muito especial, muito importante. O título do episódio já é um versículo bíblico, então o título Orai Sem Cessar está em 1 Tessalonicenses 5,17 e a gente vai basear todo o programa nesse versículo. E de cara eu já quero contar para vocês que a maior parte, quase todas as ideias que eu vou trazer aqui não vieram da minha própria cabeça, mas das cabeças de outras pessoas. Então, uma das pessoas que inspirou muito esse programa é uma super amiga minha, Paty. Ela usa o e-mail, o perfil do Instagram como Anos Tranquilos. Então eu vou deixar para vocês na descrição do episódio. Para quem ainda tiver Instagram, a Paty está lá como Anos Tranquilos. E o perfil dela também, ela está na dúvida se volta, se não volta. Acho que desde dezembro ela me contou que está paradinho. Porém, é um jeito de vocês tentarem falar com ela. E um outro jeito, talvez mais seguro de que vocês vão encontrá-la é pelo e-mail dela, que é anostranquilos@gmail.com. E a Paty é muito legal, eu incentivo muito que ela comece um podcast e ela já começou, ainda não público, mas ela já começou um blog. Então, é uma pessoa que tem ideias muito legais, coisas muito edificantes a compartilhar. E aí, uma boa parte do que eu vou trazer hoje é inspirado nessas nossas conversas sobre vida de oração, como rezar de uma forma mais constante, como cultivar com muita diligência esse hábito da oração. E a outra pessoa em que eu me baseei muito para, não só para criar esse episódio aqui da Rádio Leveza, mas para colocar em prática o que eu venho colocando há mais ou menos 2 semanas. Ele é um padre que se chama Mark Mary e ele trouxe ideias assim preciosíssimas sobre como no nosso dia a dia colocar em prática esse orai sem cessar. Gente, o programa de hoje, originalmente, ele ia se chamar Quando Você Finalmente Vai Ser Feliz. E esse quando você finalmente vai ser feliz foi um dos temas que eu pedi para as inscritas na newsletter escolherem qual elas iriam preferir para eu retomar a Rádio Leveza. Então eu comecei essa retomada dos programas, né, a retomada do podcast com um programa sobre o Instagram, né, e contando para vocês que gostoso que está sendo não usar mais o Instagram, incentivando quem também tiver vontade, né, incentivando a fazer o mesmo, enfim, caso, né, se adeque aí às rotinas e realidades de vocês. O segundo programa, que foi o segundo mais votado, foi sobre monotasking, que é fazer uma coisa por vez, evitar aquele acúmulo de várias atividades ao mesmo tempo, incluindo aí, que eu até dei risada, né? Incluindo aí ouvir podcast enquanto lava a louça, enfim. Então, se focar, olha, vou fazer tal coisa, então eu vou ter presença nessa tal coisa que eu estiver fazendo, sem tantas distrações ali.
simultâneas. Bom, e aí o terceiro programa, que foi o terceiro mais votado, é justamente esse de quando que a gente finalmente vai ser feliz. Só que eu ia gravar esse programa na semana passada, acabei não conseguindo, mas foi uma bênção. Por quê? Porque esse programa de hoje, Orai Sem Cessar, ele já é, né, o remédio que a gente precisa para finalmente ser feliz. Ele já é a solução para essa pergunta, né, de quando que a gente vai conseguir se alegrar verdadeiramente. Então, eu substituí aquele tema, ou eu substituí aquele título, melhor dizendo, porque o tema é o mesmo, por esse outro. Porque orar sem cessar já engloba a solução para esse nosso problema de quando que a gente vai conseguir ser feliz de uma vez por todas. Gente, então vamos lá. Começando depois de todos esses avisos e recados, né, e explicações, a gente finalmente vai começar o programa. E o programa, ele, como eu já disse, vai ser baseado nesse versículo. É, eu comecei de fato a colocar em prática mesmo tudo que eu vou falar há pouquíssimo tempo. Então, gente, eu não sou nenhuma expert no assunto. Inclusive, todas essas ideias que eu vou compartilhar, como eu falei, né, não são de autoria minha. A maior parte dessas ideias vieram inspiradas por outras pessoas e esse programa vai ser um incentivo até para mim. Então, para eu continuar colocando em prática com diligência essas ideias tão preciosas que de fato transformam o nosso dia a dia, de fato, certo? Então, se você também às vezes se pega, ai, nossa, quando que eu vou ser feliz? O que será que precisa acontecer para eu finalmente conseguir ter essa alegria? Esse programa provavelmente é para você. Assim como é para mim, assim como para todo mundo que tá com vontade de fato colocar em primeiro lugar o que é mais importante. Gente, a leitura em voz alta hoje não vai ser de trechos de romances, não vai ser de contos escritos por mim, não vai ser de poesias, nada disso. A leitura de hoje vai ser de uma passagem bíblica, 1 Tessalonicenses 5. Eu vou ler para vocês de 14 a 22. Quem quiser ler comigo é só pegar a Bíblia. Então, vamos à nossa leitura em voz alta. Terminando essa leitura, a gente vem para as dicas práticas, que é o mais importante de colocar de fato tudo aquilo que a gente adquire de informação, que eu falei muito disso nos últimos programas, né? Colocar em prática e realmente desfrutar desse conhecimento. Então vamos lá, gente. Primeira Tessalonicenses 5, 14 a 22. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom, evitai tudo o que é mal. Bom, então vamos lá, gente. Primeira coisa, quando a gente pensa em orar sem cessar, que sensação boa que traz. Então, quando eu penso nisso, quando eu penso em orar sem cessar, me dá uma sensação assim de que bênção que seria
ter essa comunhão constante com Deus. Que bênção que seria o meu dia inteiro passar e se desenrolar com essa comunhão mesmo, com essa conexão. E aí, o que eu sempre pensei e fiquei refletindo seria, mas como? Como que dá? Né? Como que eu vou conseguir ficar orando sem parar durante meu dia inteiro? E nessas conversas, quer seja com a minha amiga, quer seja ouvindo o que esse padre falou, essas ideias sempre têm uma coisa em comum, que é que a gente precisa, sim, ter alguns pilares, né, de oração no nosso dia. E esses pilares são momentos mais momentos de uma oração mais substancial, vamos dizer assim. Então, momentos mais longos em que a gente vai se dedicar mesmo exclusivamente a uma oração mais longa. E normalmente, quando a gente pensa, né, nesses 3 momentos, ou nesses momentos, né, mesmo que não sejam 3, um deles, o primeiro, seria pela manhã. Então, quem gosta de ter esse momento devocional, normalmente prefere, às vezes não dá certo, dependendo da rotina, mas normalmente o tempo em que a gente pensa primeiro é pela manhã. Então, é quando a gente começa o nosso dia, né? Quando a gente começa a nossa manhã, vamos dizer assim. E aí, essa primeira oração, depois que a gente acorda, ela vai ditar muito do nosso dia. E ela, preferencialmente, seria essa oração mais, esse tempo mais substancial. Então, eu vou contar para vocês o que eu faço, né, nesse primeiro momento, que eu acredito que muitas de vocês já façam ou já queiram fazer, que é começar o dia com a leitura. E essa leitura intencional, né? E as orações desse começo do dia podem ter muito a ver com essa leitura. Eu gosto muito de começar, então, quando eu estou na cama ainda, o que eu ando fazendo é fazer a oração do Pai Nosso e fazer daquele jeito que eu já compartilhei com vocês. Tem no meu site, tem a revista Leveza, e essa revista Leveza, talvez a primeira edição, eu vou depois deixar na descrição do episódio, mas eu acredito que seja a primeira, talvez segunda edição, que ali eu coloquei essa forma destrinchada, né? Essa forma assim minuciosa da gente rezar a oração do Pai Nosso, que não só a gente ir, né, recitando ali cada uma das frases, mas ir refletindo sobre o que cada uma significa. E nessa edição da revista Leveza, eu coloquei ali as perguntinhas que a gente pode fazer, que acompanham cada uma das partes da oração. E tem muitos recursos nesse sentido para a gente pesquisar, enfim. Eu vou deixar esse da revista Leveza. Mas basicamente é a gente ir pensando minuciosamente sobre cada uma das ideias que são trazidas nessa oração, né? Então, quando Jesus diz para a gente pensar, Pai nosso que estais no céu, então uma das coisas que a gente pode refletir ou se perguntar é de que formas de que formas eu vejo Deus como esse Pai que me ama incondicionalmente. Santificado seja o vosso nome. Como que eu posso glorificar Deus no meu dia a dia? E assim por diante. E em um dos programas também aqui da Rádio Leveza, que foi o programa sobre a disciplina espiritual da oração, eu falei sobre a caminhada de oração, e eu aconselhei vocês, é algo que eu já não faço há um tempo, mas que eu sinto muita falta de fazer essa caminhada de oração. Por quê? Porque nessa caminhada de oração, você consegue ali, sei lá, vou
vou caminhar por meia hora. Nessa meia hora você vai refletindo sobre a oração do Pai Nosso, sobre cada uma das frases, cada uma das partes, se perguntando e tendo essa conversa mesmo. E é muito gostoso. Bom, gente, então, voltando, né? Eu gosto muito de começar amanhã orando intencionalmente a oração do Pai Nosso. E aí eu faço as minhas leituras. Essa hora de fazer as minhas leituras está um pouco diferente. Então eu comecei a fazer, é, acho que faz um mês mais ou menos, tá? Eu comecei a fazer algo assim que eu tô amando, que é a escrita à mão da Bíblia, e eu comecei pelo livro de Salmos. E com essa minha amiga Paty a gente deu muita risada, né? Porque é um livro enorme, enorme, com muitos e muitos e muitos capítulos. E eu comecei justamente por esse. Mas eu não tô com pressa nenhuma, eu tô fazendo com muita calma. E eu tô fazendo o seguinte: então eu peguei um caderno que eu tenho, um cadernão gigante que estava parado aqui em casa, eu não sabia para que eu ia usar esse caderno. E aí, gente, eu comecei. E aí eu tô ainda, para vocês terem uma ideia, eu comecei faz um mês e eu ainda tô no terceiro salmo. Para vocês verem como eu vou devagarzinho e sem pressa, tá? E eu comecei da seguinte forma. Então eu leio ali o salmo, né? A princípio eu leio todo o salmo, o primeiro salmo, por exemplo, e aí eu vou destrinchando. Só que para destrinchar, eu não me baseio só no meu próprio entendimento e no que eu sinto de cada uma daqueles versos e tudo mais, apesar de que eu também faço isso. Mas eu me baseio muito em um site que eu já recomendei para vocês, que se chama Enduring Word. E esse site, ele traz comentários bíblicos, né? Comentários sobre as passagens. E são muito confiáveis esses comentários. Então, eles trazem é, sobre cada um dos versículos, ou sobre quase cada um dos versículos, uma explicação, um complemento. E e é muito enriquecedor. Eu acho, pelo que eu pesquisei ali, ainda não tem. Esse site ele tem alguns livros, alguns comentários de alguns livros já em português, especialmente o Novo Testamento, tem muita coisa em português, mas Salmos me parece que não. Por enquanto tem só em inglês, né? Infelizmente. Mas para quem souber, não precisa saber muito inglês, não, porque o escrito a gente consegue, né, entender melhor, consegue dar uma traduzida. Acho que vale a pena já unir ali o estudo bíblico com o estudo do inglês, né, para quem se sentir confortável. E aí, o que eu faço então? Mas vocês podem usar outros, né, comentários, outras bíblias de estudo, enfim. Eu pego então cada um daqueles pequenas passagenzinhas que às vezes nem são o versículo inteiro e eu vou complementando e escrevendo à mão nesse meu caderno o que foi trazido de relevante, na minha opinião, as minhas próprias impressões também. Então, assim, o primeiro salmo, por exemplo, ele ficou algo gigantesco, porque tem o salmo, mais as explicações, mais as minhas próprias reflexões e aplicações para o dia a dia, enfim. É muito, muito gostoso de fazer isso logo cedo. Só que eu não tenho, ou eu precisaria talvez acordar mais cedo, né? Claro, tempo a gente sempre tem. Mas na minha rotina agora, especialmente nesse inverno, que o inverno eu acho que quando a gente pensa, né, de uma forma assim que leve em conta essas estações e tudo mais, eu acho que o inverno ele pede mesmo que a gente durma um pouquinho mais, né? O verão não, o verão já pede que a gente saia da cama bem cedo e comece as atividades, mas para mim eu sinto que
me permitir dormir um pouquinho mais nesse inverno é um agrado, é uma coisa boa, é uma coisa que me traz bem-estar. Então, mas resumindo, nesse tempo agora meu, eu não consigo, por exemplo, ficar 1h30 logo cedo fazendo esse exercício de escrita, leitura da Bíblia, escrever à mão, complementar com essas outras informações e tudo mais. Eu tenho ali meia hora. Então, o que eu faço nessa meia hora é feito com muita dedicação, sem pressa, com calma. Como eu falei para vocês, em um mês eu tô ali ainda no terceiro salmo e para mim tá ok, né? Não tô com não quero fazer de jeito nenhum, assim como eu não quero fazer nada na correria. Muito menos isso. E aí eu vou fazendo dessa forma, tá? Então também já fica uma dica extra para quem tiver vontade de escrever a Bíblia à mão. E eu estou escrevendo dessa forma cheia de complementos e está sendo muito, muito, muito precioso. Então eu já começo o dia com essas. Eu já começo o dia com esse tipo de devocional, tá? Bom, terminada essa oração mais substancial ou esse tempo mais substancial de oração logo cedo, eu já me sinto assim muito mais munida ali, preparada para o dia, certo? E a recomendação especialmente do padre Mark Mary é que a gente tenha pelo menos 3 desses momentos, desses tempos mais substanciais de oração no dia. E aí seria um outro tempo no meio do dia e um outro tempo à noite. Bom, vou contar para vocês também uma das coisas que eu gosto de fazer à noite, que eu tenho um caderno, na verdade é um fichário que também estava parado aqui em casa. E ele é aquele tipo de fichário, né? Cheio de divisões e tudo mais. E eu fiz em cada uma dessas divisões, eu fiz da seguinte forma. Eu coloquei todos os dias da semana. Então, primeira divisão segunda, segunda divisão terça-feira, terceira divisão quarta-feira, assim por diante até domingo. Terminadas esses dias da semana, eu coloquei a próxima divisão agradecimentos, a próxima pedidos e a próxima memorização. Então tem todos essas abinhas ali nesse meu fichário. E em cada um desses dias, dos dias da semana, eu dedico aquela oração para pessoas ou situações específicas. Então, por exemplo, na segunda-feira é o dia de rezar pela família próxima. Na terça seria o dia de rezar pela família mais distante. Na quarta-feira seria o dia de orar pelos amigos. E assim por diante. Então, quando chega na quarta-feira, por exemplo, às vezes me vem na cabeça uma amiga específica, às vezes eu me lembro de alguém que pediu uma oração e que já até anotei ali que eu iria orar, então eu posso fazer oração na hora, claro que a pessoa pede, mas eu dou esse reforço na quarta-feira. E assim por diante eu fui dividindo ali esse caderninho nesse tipo de pessoas ou situações específicas pelas quais eu quero orar naqueles dias. Quando chega, então, no agradecimentos, pedidos, são coisas que estão na minha cabeça e que eu quero agradecer por aquilo, que eu quero pedir por aquilo. Pode vir ali tanto orações para nós mesmos, como orações para outras pessoas e situações. E também, na memorização, eu tento fazer esse apanhado de passagens que eu estou tentando ou que eu já consegui memorizar e eu passo para essa parte do fichário. Então, eu gosto de fazer isso à noite. Antes eu fazia pela manhã, só que, como eu estou fazendo essa atividade mais longa pela manhã, como eu falei para vocês, nesse momento eu não tenho esse tempo disponível para também fazer essa parte dessas orações específicas escritas
de uma forma que fosse feito com dedicação e com calma. Então eu prefiro deixar isso para a noite, porque aí à noite eu tenho de novo esse tempo mais tranquilo para me dedicar a isso. Então à noite é esse meu tempo substancial aí de oração. Uma das coisas que eu faço é preencher esse meu fichário de, de orações, certo? Bom, outra coisa que também são 3 vezes por dia que a gente faz, e aí seriam as orações em família, né? Porque tudo isso que eu falei agora são coisas que a gente faz normalmente nós mesmas, né? Sozinhas. Essas orações em família, elas são muito importantes e a gente gosta muito, muito, muito de fazer. São muito simples, sempre são mais adaptadas à minha filha, então a gente segue ali o ritmo dela. E a gente faz então uma oração pela manhã, em que a gente agradece por essa manhã e a gente normalmente faz algum pedido, quer seja alguém que precise, que a gente se lembra, quer seja algo que a gente mesmo, né, precise melhorar naquele dia. Enfim, a gente faz um pedido ali para o dia. Então essa é a nossa primeira oração em família. A segunda oração em família é no almoço. Então, quase todos os dias a gente consegue almoçar junto e a gente faz uma oração agradecendo por aquela refeição e tudo mais. E a última oração que a gente faz junto no dia é à noite. Então, essa oração é feita quando a minha filha vai dormir, né? E aí a gente faz essa oração agradecendo pelo dia que a gente teve, com agradecimentos específicos por coisas que a gente viveu naquele dia. E também a gente recita o Salmo 23. Bom, então essas são as 3 orações em família e essas, assim, eu tento ao máximo mesmo não deixar passar de forma alguma, porque são muito, muito importantes pra gente, fazem toda a diferença. E também é um momento ali de união da nossa família. Enfim, só coisas boas. Bom, então, o que seria a dica prática, né? Que a gente está na primeira dica prática, que uniu um monte de coisas, é você aí pensar nesses 3 pilares de oração para o dia de vocês. Então, eu lembrei agora de uma outra amiga minha, Amanda. E a Amanda, ela faz em casa todas as noites, né? Então, assim que vem o entardecer, que começa o novo dia, ela faz um culto em família, então um culto doméstico e, inclusive, com músicas, é muito lindo. Então tem várias formas de vocês pensarem aí em como é a rotina de vocês, como é a realidade de vocês, como que vocês podem incluir esses 3 pilares de oração mais substancial no dia de vocês. E aí, gente, quando a gente pensa nesses 3 pilares, então, olha, o começo da manhã, o meio do dia, o anoitecer ou a noite, já é uma força, né? Muito grande. Porém, o orar sem cessar, ele inclui mais. Parece que a gente quer mais, né? A gente quer mais ainda ter essa conexão, ter essa comunhão intencional. Eu acho que o tempo todo em que a gente faz o que a gente tem que fazer de uma forma leve, de uma forma agradecida, quando a gente faz o que a gente tem que fazer, tentando transbordar o fruto do espírito. Então, tentando transbordar bondade, tentando ter domínio próprio. Enfim, tudo isso já é uma forma de comunhão, sem dúvida alguma. Então, só da gente fazer o que a gente tem que fazer, seja lá o que for, com essa consciência, presença, intencionalidade, já é algo muito, muito precioso, né? Mas uma das ideias que o padre Mark trouxe
foi algo assim que pra mim, ai, eu adorei demais. Pra mim foi muito bom, tá sendo muito bom de colocar em prática, apesar de várias vezes escapar o tempo ali, mas a ideia é a seguinte: a cada hora cheia, então 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, horas cheias, né? Então, deu aquele horário, ou próximo daquele horário, você para o que você estiver fazendo e aí você faz essa oraçãozinha rápida, mas intencional. E o que eu ando fazendo é o seguinte: eu faço o sinal da cruz e aí eu agradeço a Deus por mais essa hora desfrutada. E também eu peço, o que eu ando pedindo é que Deus me ajude a amá-lo de todo o meu coração. Então eu faço o sinal da cruz, eu agradeço por mais aquela hora desfrutada. E quando eu faço esse agradecimento, gente, é tão precioso, porque você pensa em tudo que você viveu ali naquela uma hora e você pensa, gente, olha que maravilha, olha que precioso, olha que coisa boa que eu vivi mais esse tempo. E aí, no meu caso, eu peço para que Deus me ajude a amá-lo de todo o meu coração. Então, fazer isso a cada uma hora ao longo de todo o dia, ou, né, claro, às vezes a gente vai pular uma hora ou outra, e tudo bem, mas assim, tentar pelo menos ter essa constância de hora em hora, de fazer essa oração agradecendo, pedindo. No meu caso, você vai ver o que você vai incluir nessa sua oração rapidinha, pedindo para que Deus me fortaleça nesse amor por Ele. Gente, é assim, transformador, completamente transformador. E então essa seria a segunda dica prática: tentar incluir essa rápida oração a cada hora cheia do seu dia. E a terceira e última dica é retomando algo que eu falei faz um pouquinho, que foi sobre isso do dia a dia e de como, quando a gente faz tudo que a gente tem que fazer no nosso dia com intenção, com presença, como isso também é uma forma da gente manter essa conexão, essa comunhão com Deus. E, ai, gente, eu esqueci. Antes de eu continuar, eu falei para vocês sobre essa minha outra amiga Amanda, que faz o culto doméstico, e eu quero indicar para vocês, né, a forma como vocês podem entrar em contato com ela. Eu acredito que seja só pelo Instagram, caso vocês tenham Instagram ainda, né? Caso vocês usem essa rede social. Mas eu também não sei se a Amanda continua usando o Instagram dela, porque essas minhas amigas também estão meio que se saindo dessas redes. Então talvez ela não use mais, mas a Amanda, ela traz assim ideias e compartilha coisas riquíssimas. O perfil dela é o amanda.monize, Monize com Z, mas como eu falei, não tenho certeza se ela ainda está por lá ou não. E também não tenho certeza se você que está ouvindo ainda está por lá ou não. Mas de qualquer forma, se vocês quiserem conversar com a Amanda e tudo mais, vocês podem me mandar um e-mail que eu encaminho para ela e aí eu converso direitinho com ela sobre como que vocês podem entrar em contato com a Amanda. Antes de gravar o programa, eu esqueci de falar com ela sobre isso, senão eu já recomendaria aqui direitinho a forma de vocês encontrarem a Amanda, mas de qualquer forma fica esse combinado. Vocês podem falar comigo e eu repasso para ela, por exemplo. Ou caso estejam usando o Instagram, vocês podem tentar falar com ela por lá também, né? E, gente, então, voltando a essa nossa última dica prática, é algo que foi à parte. Hoje o programa é só citação de amigas. Foi a Paty que disse. Então ela falou, e isso é algo lindo, lindo e precioso. Por exemplo, gente, quando a Paty tá ali dobrando a roupa da família dela, né? Então, aquela roupa cheirosinha que acabou de sair da máquina, que tá sequinha. E aí, quando ela vai dobrar aquela roupa,
ela pensa em cada um dos membros da família dela, ela pede a Deus que abençoe aquela pessoa, agradece por ter aquela pessoa na vida dela, enfim, ela vai orando, né, por cada pessoa que usa aquela pecinha de roupa. E eu achei isso a coisa mais linda, mais preciosa, e isso vale para tudo que a gente faz, por exemplo, na nossa casa, né? Então, quando a gente lava a louça, a gente consegue pensar sobre isso e orar sobre aquelas pessoas que desfrutaram da refeição conosco. Quando a gente está também trabalhando, então a gente pode orar por aquela pessoa que vai desfrutar do nosso trabalho, ou aquela pessoa, aquele cliente, ou os colegas de trabalho, o chefe, enfim. Quando a gente está dirigindo, a gente pode também orar pelas pessoas que cruzam o nosso caminho. E eu tô dando risada por dentro aqui, porque eu sempre fui, infelizmente, né, uma pessoa que, nossa, o trânsito assim aflorava em mim, e até hoje, tá? Não é que agora sou maravilhosa no trânsito. Não, não sou, de jeito nenhum, mas assim, pelo menos eu tento melhorar, né? Que já é algo positivo. Mas eu sempre fui uma pessoa que no trânsito, tudo que as outras pessoas faziam me irritava. Eu sempre achava que todo mundo dirigia mal, sabe esse tipo de coisa? Então, sentimentos muito ruins. E aí eu me policio muito para mudar essa minha atitude. E imagina que bênção, em vez de ficar ali criticando, sentindo raiva, ou seja lá o que for, né, daquela pessoa que tá ali, gente, dirigindo o carro dela, indo pro trabalho dela ou indo buscar os filhos na escola, orar por essas pessoas. Isso sim, né, é uma coisa boa. Isso sim é uma coisa que traz bons frutos. Então, a gente consegue aplicar essa ideia da minha amiga em tudo que a gente faz no nosso dia. Então, pensando na nossa família, pensando nessas pessoas que cruzam o nosso caminho. E é uma forma lindíssima da gente continuar nessa comunhão constante com Deus ao longo do nosso dia todo. Bom, gente, eu acho que é isso. Por que eu trouxe esse assunto ou esse título para nossa conversa de hoje? Porque nessas 2 semanas, né, mais ou menos, que eu ando colocando em prática com diligência e tentando ser muito constante nesses hábitos todos que eu compartilhei com vocês hoje, eu percebi que é isso, gente. Esse é o segredo dessa alegria. Esse é o segredo da gente finalmente ser feliz. E eu passei aí nesse primeiro semestre por variadas situações dificílimas, chatas, angustiantes. Então, foi, foram meses assim em que eu tive muito aprendizado, mas esse aprendizado veio é, às custas de muita dor também, enfim. Mas foram aprendizados valiosos. Só que, por mais que sim, não é que ao longo desses meses eu nunca rezava, eu nunca lia a Bíblia, nada disso. Eu fazia as minhas coisas. Mas eu percebi que agora, com essa constância maior e com essa comunhão mais intencional todo o tempo, gente, tudo fica mais leve. Por exemplo, né, algumas das coisas que aconteceram, elas despertaram em mim, nossa, quase que um rancor, vamos dizer assim, em relação a outras pessoas. E estava sendo muito difícil, sabe, de me livrar daquela raiva mesmo que eu sentia quando eu lembrava do que a pessoa fez. Nossa, mas por que ela foi fazer isso? Que maldade. Enfim, eu ficava remoendo todas essas situações e com raiva da pessoa sem conseguir perdoar. E aí, gente, eu fiquei pensando, né? Ai, como que eu posso perdoar de verdade no meu coração? Bababá, pensando racionalmente, eu quero dizer. E mesmo assim, vira e mexe,
me lembrava daquela coisa, me dava aquela raiva tudo de novo da pessoa. E aí, agora, quando eu comecei mesmo, né, sei lá, essas 2 semanas que eu comecei mesmo a tentar aplicar esses hábitos todos sobre os quais a gente conversou hoje, gente, acalmou meu coração. Então, assim, acalmou meu coração finalmente. Então, assim, eu mal me lembro dessa, né? Porque antes eu revivia toda aquela situação e tudo que aconteceu e tudo que foi dito e tudo que foi feito. Revivia mesmo dentro do meu coração com aquela carga de raiva toda. Agora eu mal me lembro e quando eu me lembro por algum motivo, que nem agora, né, que eu tô falando sobre aquilo, eu me lembro. Mas eu não tenho aquela raiva no meu coração de jeito nenhum. Eu me lembro assim como algo que aconteceu, é totalmente diferente, certo? Eu ainda preciso praticar o perdão, com certeza, em relação a isso que aconteceu. Mas assim, eu já percebo que, nossa, que aquele peso tão ruim foi tirado. E foi tirado por quê? Por causa dessa. Por eu tentar mesmo ter essa comunhão, né, com as coisas do alto todo o tempo. Isso faz toda a diferença mesmo. E é isso, gente. Talvez eu tenha falado muito e tenha ficado um pouco confusa. Eu espero que não. Mas se ficou, podem me dizer. Podem me mandar ali um e-mail que por lá eu consigo conversar melhor com vocês. E aí eu tento explicar de uma forma mais sucinta, vamos dizer assim, todas essas ideias que eu trouxe hoje para vocês. E muito obrigada, gente, por estarem aqui em mais um programa da Rádio Leveza. E a gente se vê na próxima sexta-feira. Como sempre, vou deixar vocês com uma seleção de músicas. E eu vou procurar para hoje. Eu ainda não fiz a minha seleção de hoje, né? Ainda não escolhi quais músicas vão fazer parte do programa. Mas eu vou tentar achar louvores ou hinos e colocar aqui para vocês ao final do programa, tá bom? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. When our hearts start to break and your love isn't where we can feel it, we start to doubt that you're there. When we're falling down and we're losing our way, you can see it. We start to doubt that you're there. It's hard to believe in a God we can't see, but you're proving you're true with your love. It's you, you're all that I need. It's true that your grace is enough for me. When we're proud to stand with our heart in our hand, and we've made all our plans, but you break them. It's hard to believe in a God we can't see. You're proving you're true with your love. It's you, you're all that I need. It's true that your grace is enough for me. It's you, you're all
It's you, you're all that I need. It's true that your grace is enough for me. It's you, you're all that I need. It's true. Your grace is love beyond all means. It breaks the chains and gives strength to the weak. When I am lost, you're there with me. Your grace alone can set me free. Your grace abounds, it knows no end. It covers me and is my defense. When I am weak, you're strong for me. Your grace alone can set me free. Your grace alone Your grace extends and offers light that never ends, and I don't know why. When I am lost, you're there with me. Your grace alone can set me free.
Tell me what it feels like to break free, when all of the things you thought you needed, they turn into dust and make believe. Tell me what it feels like to break free. Tell me what it feels like to be true, when even the smallest parts of you aren't worried about what people think. Tell me what it feels like to break free. Oh, tell me what it feels like to break free. Yeah, tell me what it feels like. Try my best to find you in the morning and the night. I know there's so much love, it's blinding, but still I never get it right. When I'm lost within the fire, will I find you in the flames? With you I know I'll never be alone. My God, when I'm feeling all alone. My God, will you carry me back home? To be happy, why do we always seem so sad? Will you stay here and remind us you're the only hope we have? When I'm lost within the fire, I will find you in the flames. With you I know I'll never be alone again. My God, will you carry me back home? My God, when I'm feeling all alone. Oh, it's you that I need, it's you that I need, but I'm the one you want. You're my God, will you carry me back home? My God, will you carry me back home? My God, when I'm feeling all alone. It's you that I need, it's you that I need, but I'm the one you want. My God,